Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar sobre a visita de Volodymyr Zelensky a Portugal e sobre as próximas eleições legislativas no Reino Unido. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas, que nos vão ajudar a decifrar estes temas. Olá aos dois. Na terça-feira o presidente da Ucrânia esteve em Lisboa, depois de paragens em Bruxelas e Madrid. De Lisboa, onde esteve apenas 6 horas, saiu com mais 26 milhões de euros em apoios, que se juntam aos 100 milhões que já tinham sido anunciados em março, ainda pelo anterior governo. Ao abrigo deste acordo de cooperação bilateral, Portugal compromete-se a apoiar a reconstrução da Ucrânia. Nós fixamos um apoio para este ano e também algumas ações concretas entre políticos, militares. Concretamente gostava de anunciar sobre iniciativas militares que Portugal tem para ajudar a Ucrânia, para conseguirmos defender-nos contra a Rússia. Os treinos dos nossos pilotos para os aviões F-16, e também gostava de agradecer pelo apoio que têm nos campos de instalações europeias e internacionais. A partir de junho vamos conseguir falar sobre a entrada e integração da Ucrânia na União Europeia, e por isso eu acho que já está tudo mais ou menos pronto para que nós conseguíssemos dar esse passo para as pessoas que têm essa motivação tão forte nas condições de guerra. Nós na Ucrânia achamos que Portugal é um parceiro, é multimissionário para a Ucrânia, e por isso nós agradecemos também a vossa presença na Cimeira de Paz já no dia 16 de junho e por todo o apoio e toda a ajuda que vocês têm para incluir também os outros parceiros, outros países. Bom, este apoio é obviamente uma gota num oceano das necessidades da Ucrânia, mas ele é uma posição, de alguma forma, uma posição importante da diplomacia portuguesa? Digamos que é a confirmação das linhas mestras de Portugal, da diplomacia desde que a guerra começou. E portanto é importante nessa perspectiva. Agora, vamos lá ver, isto não é um tratado, portanto é um compromisso do Estado português. Mas normalmente estas coisas são honradas, sendo certo que é um compromisso. Podem não ser, mas normalmente são. Agora, é um compromisso para 10 anos, muita coisa muda em 10 anos. Mas o acordo visa ir ao encontro dessas mudanças, portanto há, como é sabido, os tais 126 milhões, que é uma verba simbólica, mais do que outra coisa qualquer, mas há compromissos a prazo com a reconstrução da Ucrânia, e isso parece-me importante, até porque isto é tudo feito. Quer dizer, porque é que se fez isto agora? Isto vem no seguimento de uma recomendação do G7 para que os países fizessem estes acordos bilaterais, até porque é uma forma também de contornar a questão da NATO, que isto é, os países da NATO estão a ajudar a Ucrânia sem ser a NATO, ou sem envolver mais a NATO, digamos assim. E portanto, só porque não é... E aqui não ser vinculativo significa apenas que não tem de ir à Assembleia da República para ir ao encontro há pouco daquilo que estava a dizer. Mas parece-me importante, sobretudo na altura em que as coisas estão a correr mal à Ucrânia. E portanto este acordo, tal como as contribuições da Bélgica e da Espanha nos últimos dias são significativas. A outra coisa que foi abordada nos últimos dias é a conferência na Suíça. Eu acho que é importante para quem nos ouve saber que isto é, digamos, o início do início. O que a conferência pretende é definir um roteiro
E começar o processo diplomático. Portanto, apesar de chamar Cimeira para a Paz, ainda estamos muito longe da paz, sendo certo que Putin esta semana pelo menos deu alguns sinais de que talvez estivesse preparado a entrar em negociações. Já vamos falar aí da Cimeira para a Cimeira da Paz na Suíça, que está a ser organizada na Suíça com mais detalhe, mas nesta viagem pela Europa, Zelensky obteve F-16 da Bélgica, um pacote impressionante de 1.100 milhões de euros de Espanha. Este apoio português faz parte deste conjunto, desta reunião de apoios que Zelensky tem pedido sistematicamente? Exato, faz parte disso, dentro da medida do possível para Portugal, que é muito escassa, é importante sobretudo na área da formação, já em curso e com maior impacto para o futuro na área da desminagem, onde os portugueses têm uma experiência relevante. Há a questão diplomática que se prende com a questão da cimeira, é que, uma vez mais, Zelensky, no escasso tempo que esteve aqui em Lisboa e em que fez uma série de declarações públicas, sublinhou a importância de Portugal como um país que lhe possa abrir portas para outros países, sobretudo em África. É uma maneira de, enfim, sobrevalorizar até aquilo que é a importância da diplomacia portuguesa, que neste aspecto não tem conseguido, que é compreensível, sensibilizar a maior parte dos PALOP e que tem o Brasil não vale a pena falar, que tem uma política autónoma e que se prende com esta questão da cimeira. Esta cimeira é de facto para preparar, é quase para consumo interno ucraniano, porque é o início da preparação daquilo que vão ser as cedências necessárias no futuro. Mas está a correr mal porque até agora apenas daqueles países que é necessário agregar e que a Ucrânia nunca conseguiu agregar ao núcleo de países aliados, ou pelo menos de países que condenem abertamente e não participem no esforço de guerra de Moscovo, apenas conseguiu até agora entrar com um país, que é a Índia. Ora, a Ucrânia tem necessidade de alargar este leque de países, mas continua a não haver nada a apontar nesse sentido, nem no continente africano, por parte da África do Sul, que aliás vai entrar num período ainda de maior turbulência na sequência das eleições desta semana, nada a apontar também no caso do Brasil ou de outros Estados que são essenciais, como a Indonésia, já para não falar da China, que está alinhada com Moscou. Portanto, estes périplos diplomáticos constantes de Zelensky têm esse objetivo, não só do angariar apoio financeiro e apoio militar, como ainda tentar alargar a rede diplomática. Nesse aspecto está a falhar, não está a conseguir. Depois há o drama que, apesar de haver uma preparação insistente, que é notória no caso da França, da opinião pública para o envio de tropas para a Ucrânia, nós estamos numa fase em que, é como estas interferências das obras que estão a ocorrer aqui no edifício, em que os países preparam sistematicamente as suas opiniões públicas para aquilo que é uma escalada na guerra, uma escalada que é muito difícil de controlar. Estamos agora naquela fase em que a França já diz que estão no território e vão aumentar a participação de militares que participam em ações de formação de apoio às tropas ucranianas. Há a discussão sobre a utilização de material de guerra fornecido pela NATO para atacar objetivos militares dentro do território internacionalmente reconhecido da Federação Russa, e é portanto esta escalada que está agora em curso. Deixa-me interromper-te aqui, João, porque apontaste aqui um ponto importante da passagem de Zelensky por Lisboa. Quando falamos também aqui da Cimeira da Paz, temos que explicar que ela é uma cimeira que está a ser organizada pela Suíça e vai ocorrer em junho, e julgo que terão sido enviados cerca de 160 convites e chefes de Estado e do Governo, mas ainda não se sabe exatamente quem vai participar. Mas nesta passagem, como disseste bem, o Zelensky pediu o apoio de Portugal para abrir portas em relação aos PALOP.
Nós aqui há umas semanas falámos justamente da relação que tem existido entre alguns dos PALOP e a Rússia, com acordos assinados entre Cabo Verde e Moscovo. A Guiné-Bissau também se prepara para assinar acordos de cooperação militar com Moscovo. Como é que isto se conjuga? Ou seja, este apoio português, este abrir portas para os PALOP, para os levar a participar nesta Cimeira da Paz, isto é possível, ou estes países estarão mais interessados no seu aliado russo do que em participar numa Cimeira da Paz do lado ucraniano? Esse tipo de afirmação, na realidade, é uma simpatia de Zelensky, porque não me parece que haja um país dos PALOP que irão alterar o seu posicionamento porque Portugal lhes pede. Quer dizer, eventualmente, se tivéssemos leverage, capacidade para garantir essa alteração, não é? Através de ajudas e outras coisas do género, normalmente é assim que as coisas se fazem, poderia haver alguma mudança, mas nenhum destes países vai de repente, não é? Quer dizer, apoiar a Ucrânia só que Portugal pede com gentileza. E não há razão, quer dizer, não há razão objetiva para nenhum destes países apoiar a Ucrânia, porque o interesse nacional de cada um deles, e aqui estou a excluir Timor, mas de resto, o interesse nacional de cada um deles prende-se não com a Ucrânia, mas com um relacionamento crescentemente reforçado com a Rússia, e isto é verdade em relação à Guiné e a São Tomé, como acabaste de referir, mas também é verdade em relação a Angola e Moçambique. Depois Cabo Verde é um bocadinho um outlier por razões diferentes. Mas esta ideia de que Portugal tem um relacionamento privilegiado que leva invariavelmente ou pode levar os outros a mudarem de posição, quer dizer, não é verdade. Portugal tem uma relação próxima com estes países que é útil, portanto, na transmissão de informações, eventualmente na explicação de posições. Portanto, é importante desse ponto de vista, mas, quer dizer, não, de uma forma geral, não leva a que haja mudanças nestas coisas. E a Cimeira em si, a expectativa que existe em relação à Cimeira, que, se não estou enganado, nem sequer conta com a Rússia. Uma Cimeira para a Paz sem um dos protagonistas da guerra? Sim. Pois, mas não é uma Cimeira para a Paz, quer dizer, chama-se isso, mas na realidade é uma tentativa de partir pedra, não é? De chegar a alguns pontos de partida para a negociação. Portanto, ainda estamos longe de uma Cimeira da Paz, apesar deste nome. Por outro lado, eu acho que muitos destes países vão participar também para pressionar a Ucrânia, porque uma coisa, quer dizer, neste acordo que foi assinado entre Portugal e a Ucrânia, refere-se a necessidade de recuar às fronteiras de 91. Isto é o grande obstáculo, porque isto não vai acontecer. Portanto, a menos que os ucranianos comecem a pensar em alterações às suas fronteiras, o que me parece absolutamente... quer dizer, não vejo outra saída. É muito difícil começar este processo, sendo certo que quer dizer, isto é uma concessão que não podem deitar fora já, tipo, não é? Quer dizer, portanto ainda demorará algum tempo. Portanto, acho que é positivo, este encontro é positivo no sentido em que pela primeira vez, seja, se excetuarmos aquele plano chinês, pela primeira vez talvez tenhamos um plano que pode servir de ponto de partida para as negociações. Agora, acho muito bem que a Rússia não esteja presente, quer dizer, a Rússia ainda não faz falta nesta fase. Concordas com o Vasco, João? É uma cimeira que vai frustrar os ucranianos, porque ela é útil para preparar a opinião pública ucraniana para cedências que vão ser terríveis de conseguir negociar politicamente, e
isso vai estar muito dependente do que for a situação do terreno este verão. Ora, nada indica que a situação venha a melhorar para os ucranianos. Primeiro, os fornecimentos de armamentos e munições que os aliados ocidentais adiaram ou suspenderam durante excessivo tempo estão a custar tremendamente aos ucranianos, que não só estão a perder terreno, como estão a agravar-se a hemorragia humana dos seus efetivos. E isto vai levantar um problema no futuro a estes países que, como Portugal, têm grandes comunidades ucranianas e que vão ter de resolver um problema quando a Ucrânia começar a exigir que cidadãos seus que se encontram nesses países em idade de prestar serviço militar obrigatório, que agora foi alargado, e a quem recusa renovar os seus documentos de identificação, como já está a fazer, vai exigir o seu retorno à Ucrânia. E esses cidadãos não vão querer regressar. E isso vai criar um embaraço diplomático. Isto é daqueles problemas que já estão à vista e que não se fala. Podemos nós falar aqui, mas não se fala abertamente em público. Portanto, a convergência neste momento contra a Ucrânia é muito gravosa. Depende muito de como as tropas conseguirem aguentar a linha da frente. Depende muito também do facto de confirmar-se ou não a abertura de uma nova frente a partir da fronteira da Bielorrússia contra a Ucrânia, mas o drama é este. Faltam armas, falta pessoal qualificado, porque entregar estes F-16, que em alguns casos, como por exemplo nesta entrega belga assinada este fim de semana, não são para utilizar em território da Rússia. Isso está expresso no contrato, enquanto os Estados Unidos mantêm também restrições nesse sentido. Portanto, quando a capacidade de fogo ucraniana é diminuta, a da autodefesa e da defesa aérea é baixa e a hemorragia humana vai-se acentuando, isto vai diminuindo muito a capacidade, porque do lado russo não se prevê alteração e a solução para o conflito é daquelas que presentemente é impossível de antever, a não ser do ponto de vista de cedências ucranianas. É um pouco como a situação do Tibete. Nunca a situação do Tibete se alterará enquanto não se alterar o regime em Pequim. Nunca a situação na Ucrânia se alterará enquanto não se alterar o regime em Moscou. E não necessariamente num sentido de maior abertura à negociação. Bem pelo contrário, mesmo que alguém venha a substituir Putin ou que Putin venha a rever um pouco a sua linha política, será num sentido provavelmente muito mais ofensivo. Muito bem, entretanto, no Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak decidiu marcar eleições para o próximo dia 4 de julho. A acreditar nas sondagens, ao fim de 14 anos no poder, o Partido Conservador deve sair derrotado, possibilitando o regresso a Downing Street dos trabalhistas liderados por Keir Starmer. Os dois têm, aliás, um debate marcado para a próxima terça-feira, dia 4 de junho. Bom, porquê é que Rishi Sunak decidiu marcar estas eleições com as sondagens a dá-lo a 20 pontos percentuais atrás do seu adversário, se ele não estava obrigado a convocar eleições antes de janeiro de 2025? Bem, se calhar porque a coisa não irá melhorar. Eu acho que há várias razões. Desde logo o efeito surpresa, não é? Quer dizer, toda a gente esperava que a eleição fosse realizada no outono. E os partidos ainda não estão preparados. Quer dizer, o caso mais notório foi ontem o Nigel Farage dizer que não será candidato pelo Partido da Reforma, justamente porque o tempo é curto. Eu creio também no que diz respeito ao Partido Trabalhista, também aos Liberal Democrats, mas também, sobretudo, ao Partido Trabalhista. Quer dizer, o programa, o manifesto, nem sequer ainda está. Quer dizer, há várias áreas do manifesto que ainda nem sequer estão prontas. Portanto, o efeito de surpresa. Mas depois parece-me que há duas razões, digamos, mais substanciais. A primeira prende-se com os números económicos que foram anunciados 2 dias antes deste anúncio das eleições. A inflação, há coisa de um ano atrás, estava a 11% na Grã-Bretanha, agora está a 2%.
Os números de emprego não estão maus e o crescimento do PIB também não estão maus. Portanto, o que Sunak está a dizer é: viramos a página, as coisas estão a melhorar. O problema com isso é que as pessoas ainda não sentem a melhoria. Portanto, a gente diz que a inflação reduziu, mas isto é como cá em Portugal, não é? A inflação reduziu, mas os preços não reduziram. Portanto, continuamos a ir ao supermercado e pagar os preços enfim, que não eram os mesmos há um ano ou dois atrás. E, portanto, antes que a coisa em termos macroeconómicos se compliquem, vamos para eleições. A outra razão igualmente significativa tem que ver com este plano de enviar ou deportar, o que queiramos chamar, pessoas para o Ruanda. Vamos lá ver. Este assunto é relativamente complicado, mas há um plano na prática de levar, eu estou a simplificar muito, mas de levar pessoas do Reino Unido, pô-los em aviões, levá-los para o Ruanda. O plano é caro, porque o governo britânico tem de pagar ao governo do Ruanda, mas para além disso o grande problema foi que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse que não era possível fazer aquilo, e como a Grã-Bretanha saiu da União Europeia, mas não saiu deste tratado, não é? E portanto está vinculada à decisão do Tribunal, é muito difícil avançar com este plano, que é o único que os conservadores têm para travar as embarcações. Essas embarcações vão aumentar brutalmente nos próximos tempos, por várias razões, não é? Até as condições no canal melhoram durante estes meses do verão, mas por outra razão, quer dizer, agora há Jogos Olímpicos em França e a Marinha vai estar preocupada com outras coisas e não com os barquinhos. E, portanto, como também provavelmente não havia nem o primeiro avião a descolar para o Ruanda, Sunak corria o risco de chegar ao outono e dizer: bom, o meu plano é um fracasso. E isto é uma coisa muito importante para a opinião pública. Aliás, as sondagens dizem que há duas coisas importantes, que é esta questão da imigração, e a outra questão é as condições de vida, a qualidade de vida, não é? Portanto, conjugando estas duas preocupações, até me parece bastante racional esta decisão, porque nada nos garante que daqui a uns meses a coisa não seja pior. E eventualmente haverá uma terceira razão, que é o Primeiro-Ministro está farto. Quer dizer, eu aliás compreendo, não é? Quer dizer, deve querer ir para a Califórnia e ganhar mais uns bilhões. Está farto de ser Primeiro-Ministro. Está farto de tudo aquilo, não é? O Partido Conservador diz... É recandidato. Não, tem de ser, mas deve estar saturado, quer dizer, porque tem um partido completamente caótico, não é? As guerras internas são permanentes e, portanto, aquilo deve ser de uma gestão política muito difícil e saturante mesmo, quer dizer, ele 6 em 6 meses faz um reset do governo, não é? Um novo começo e a coisa não corre bem, quer dizer, e portanto eu estou a especular, não é? Mas admito que perante este tipo de situação tenha chegado a um ponto em que, quer dizer, enfim, fartou-se. Concordas, João? Bom, ou seja, como é que tem estado a correr esta decisão? Péssimo. Começou logo com o anúncio que levou a grandes queixas por parte dos cartunistas, de ele fazer um anúncio deste que não estava nada preparado, nem sequer havia um chapéu de chuva para a sua excelência ao Primeiro-Ministro, que esteve a fazer o anúncio sobre chuva torrencial à porta de Downing Street. Os cartunistas acharam que era concorrência desleal, ele estava a tirar-lhes e cometeu algumas gafes, como perguntar sobre a seleção de Gales que não vai sequer ao europeu. Engana-se sistematicamente. Fez uma visita a uma doca de onde partiu o Titanic, que deu origem a piadas sobre um naufrágio, portanto há uma série de... E caem-lhe os candidatos. Michael Gove, portanto um homem importante dentro do partido, anunciou que nem pensar em candidatar nessas eleições. Há mesmo um sério risco de não
encontrar conservadores para concorrerem numas eleições em que a derrota vai ser grande. E a desorientação de Sunak é tão evidente que a maneira como foi recebida uma proposta sua que contraria completamente aquilo que ele dizia há uns meses, de criar um serviço cívico obrigatório para maiores de 18 anos durante 25 dias, serviço comunitário, ou então 1 ano nas Forças Armadas, tudo isto para criar um sentido cívico e de unidade nacional, precisamente o contrário do que tinha defendido ele próprio há uns meses, e que lhe perguntaram também, mas o que é que isso tem a ver com o programa de redução das Forças Armadas? Os nossos efetivos estão a ser reduzidos de uma forma drástica, atualmente já só temos cerca de 73 mil homens e mulheres em serviço militar e em um serviço profissionalizado. Não soube responder a essas coisas. Portanto, o panorama do ponto de vista conservador é absolutamente deprimente, porque não só há o risco de ser uma daquelas derrotas históricas, como, sobretudo, há um drama para os conservadores, que é ignorar-se ainda qual vai ser a votação do Partido de Reforma de Nigel Farage, que, como o Vasco referiu, não vai ser ele próprio candidato, mas que as sondagens apontam com intenções de voto razoáveis, acima dos 10%, em alguns casos chegando quase até aos 15%, mas o efeito que tem este partido que defendeu o Brexit, que é o êxito de conhecimento público para a maior parte dos britânicos, é que o partido está a empurrar os conservadores para uma orientação ainda mais, digamos, intransigente em matéria de direito de imigração e direito de refugiados e de cooperação com Estados europeus, com problemas com a Irlanda e com problemas com os antigos parceiros da União Europeia. E o problema para os conservadores nem é já o perderem imenso nesta eleição, mas é o efeito corrosivo que tem não só o aumento de votação no Partido da Reforma, como ainda o facto de levar os seus próprios deputados conservadores a guinarem ainda mais nesse sentido. Já do lado trabalhista, o problema é um problema diferente, dado que vai ter uma maioria que vai dispensar, muito provavelmente, a cooperação que se quer com os liberais democratas, com o Partido Nacional Escocês. O problema é a coesão do partido, que este Starmer, apesar de ter expurgado o partido daquilo que era a sua linha mais esquerdista, digamos assim, e inclusivamente os maluquinhos, como diz o Vasco, uma caracterização que acho que não se deve usar na política, mas enfim, e de ter purgado o partido daquilo que eram os chamados candidatos antissemitas e anti-israelitas do tempo de Jeremy Corbyn, a coerência. Vai ser candidato que existe, também? Independente? Mas, por exemplo, Diane Abbott, que foi suspensa do partido durante 1 ano por declarações antissemitas por esta direção, terminou esse período de conspiração, mas o partido, a direção do partido, não aceita que ela venha a ser candidata. Mas o problema para os trabalhistas é também que coerência é que tem a direção política de Starmer e, por outro lado, a coerência de algumas das suas propostas. O Manifesto Trabalhista ainda não foi divulgado, aliás, nenhum dos partidos ainda divulgou os seus manifestos, nem sequer o Partido Conservador, o que prova que esta antecipação da data das eleições por Sunak não estava preparada nem sequer no seio do Partido Conservador, e há algumas propostas, sobretudo nos programas absolutamente essenciais de criação e sobretudo de renovação da habitação pública na Grã-Bretanha, que levantam dúvidas sobre a maneira como irão ser financiados. Mas de qualquer forma a vitória trabalhista está absolutamente fora de questão, é um dado completamente adquirido. Rishi Sunak e a sua esposa irão provavelmente para a Califórnia e é dramático, mas os conservadores vão passar à oposição num estado de desordem absoluta, o que é mau.
Porque se há coisa de que o sistema parlamentar britânico tem de bom, apesar do complexo que é a relação das diversas nações, sobretudo a questão da Escócia, a Irlanda do Norte e o país de Gales, é o facto de se poder contar com uma oposição que, por definição, estará preparada para assumir o poder administrativo imediatamente, no caso de uma mudança na relação de forças parlamentares. E nesta primeira fase, o Partido Conservador vai ter de fazer uma revisão da matéria dada na oposição, que vai ser muito dolorosa, muito complicada e que é mau, porque vai deixar muito terreno aberto a um partido trabalhista que, ao fim de tanto tempo, vai agora chegar ao poder com uma perspectiva de moderação em tempos de guerra que, enfim, não é um valor seguro, porque esse Starmer não tem aquela experiência de liderança política governamental que outros tiveram no passado. Muito bem, vamos passar às sugestões para esta semana. Posso só dizer uma coisa sobre isso? Podes, claro. Eu aqui talvez divirjo um bocadinho do João. Eu não sei se é mau o Partido Conservador ir para a oposição nos termos em que vai. Se bem que, em parte, ainda não sabemos quais são os termos, porque vai depender muito de quem é eleito, quem fará parte do grupo parlamentar, porque isso é que é decisivo nas lideranças, na escolha da liderança. Mas uma coisa é certa, quer dizer, este Partido Conservador já não é coisíssima nenhuma. Portanto, acho muito bem que vá para a oposição e que haja um processo de clarificação. E isto é possível fazer porque o próprio Starmer fê-lo nos últimos anos, retomou o partido que estava nas mãos dos maluquinhos e, de facto, centrou. Mas não tinha a pressão à esquerda que este Partido Conservador tem à extrema-direita, que ainda complica mais. Certo. Não, isso é verdade. Mas também, quer dizer, parte da razão que o Reform está forte é porque justamente os conservadores já não significam nada. Estão em perfeita desordem. Agora sim, vamos às sugestões. Desculpa. Não faz mal. Eu gosto muito da política britânica. A minha sugestão para hoje é um livro do David Sanger, S-A-N-G-E-R, que tem a particularidade de ser um jornalista do New York Times. Sim, eu acho estranho estar a recomendar uma coisa do New York Times, mas pronto. Mas o livro chama-se New Cold Wars, As Novas Guerras Frias. E é interessante justamente porque ele acompanha a Casa Branca há muitos e muitos anos e portanto teve acesso a um conjunto de pessoas importantes e tal, e portanto o livro não sendo um livro brilhante ou coisa que se pareça, mas é um livro interessante porque de facto, e apesar de ser um repórter do New York Times, tem de facto esta informação. Eu recomendo um livro de João Pedro Jorge que acaba de sair editado pela Amelina, que se chama O Cemitério do Elefante Branco. Tem a ver com os retornados e a sua integração na sociedade portuguesa, um tema que João Pedro Jorge já abordou noutras obras e que faz parte da sua tese de pós-doutoramento. Porquê é que este livro é importante e é de veras importante? Porque ele trabalha na fixação daquilo que foi a imagem dos retornados. E nós estamos a falar da maneira como entre 500 a 600 mil pessoas foram absorvidas, essencialmente oriundas de Angola e Moçambique, na sociedade portuguesa. E como a literatura, e não só o cinema, também fixou a imagem desses retornados como umas pessoas altamente problemáticas e com características muito negativas. João Pedro Jorge não só desmonta isso, mostrando que nem todos eram de extrema-direita, como ficou uma certa ideia, como ainda mostra que houve uma
imensa literatura memorialística de valor literário, enfim, não muito grande, ou mesmo medíocre ou mau, que fixou essa experiência dos retornados e que é sistematicamente ignorada, quer pela classe política, quer pelos estudos na área das ciências sociais. Esse é um dos aspectos essenciais e importantes deste livro. A outra é a maneira como evoluiu depois essa imagem, como ela existe já na atualidade, a partir do momento em que começaram a ser publicadas obras, uma parte delas por autores oriundos de famílias retornadas ou eles próprios retornados, outra por autores que nunca saíram da metrópole e que abordam a questão da descolonização e desse retorno à pátria. Mas, para concluir, este livro de João Pedro Jorge, O Cemitério do Elefante Branco, é importante sobretudo por marcar logo à partida algo que é dado como não adquirido e que é rigorosamente o contrário. Houve uma imensa produção memorialística por parte dos próprios retornados, um imenso debate político lançado por esses grupos de retornados de diversas orientações políticas, mas muito marcadamente à direita, mas não exclusivamente à direita, que foi ignorada e que levou a pensar que aquilo que eram teses como as de Eduardo Lourenço, relativas ao período anterior, de uma certa inconsciência sobre o que era a importância do Império Colonial, de pouco ou nada valem para perceber o que aconteceu no imediato pós-25 de Abril. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas, um dia mais cedo, por causa do feriado, está a edição da sábado desta semana, que tem na capa uma reportagem histórica sobre a vida desconhecida de Luís Vaz de Camões, no ano em que se assinalam os 500 anos do nascimento e a poucos dias de se celebrar o aniversário da sua morte. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.